Vamos voltar ao GeoGebra, só que agora para ver a perspectiva de trabalhar integral na questão da área. Primeiro vamos começar a desenhar uma função para ver justamente o comportamento da área nessa função. Então vamos trabalhar com a função f de x, onde essa função vai ser uma função cúbica, que vai ser x elevado ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Então a função vai ficar com esse comportamento aqui, tendo uma raiz no 0 e uma aqui no 1, e tendo um ponto de inflexão aqui, não caracterizando, portanto, a presença da terceira raiz. Nós podemos calcular facilmente e verificar os extremos dessas funções, ou seja, esse ponto de máximo e esse de mínimo aqui. Basta você colocar extremo do polinômio. Você coloca qual polinômio que você quer, que é da função f, e ele vai te dar o ponto A e o ponto B, localizando o máximo e o mínimo. Então aqui tem uma outra forma de vocês identificarem máximos e mínimos de uma função. Bem, vamos ver outro conceito, que é o de extremos. A gente pode pedir também o ponto de extremo da função. Que é o ponto de inflexão. Ela só vai admitir um polinômio. Então, se você pedir ponto de inflexão de f e dar o Enter, ele vai te mostrar esse ponto aqui, que é exatamente o ponto onde a curva muda a concavidade, ok? Ela passa de decrescente a ser decrescente. Então, nesse ponto aqui, quando você fosse calcular e substituir o valor na derivada, ele ia ser igual a zero. E também podemos localizar raízes pelo comando raiz do polinômio da função f, e aí ele vai te dar o ponto B e o ponto C. Bem, ainda naquela perspectiva de trabalhar com derivadas, antes de irmos para a integral definida, eu posso pedir a derivada da função, tá? Só que aqui, se você selecionar esse comando, a função f e o número, na verdade esse número representa a ordem da derivada. Então ele vai tirar a segunda derivada, que vai ser 6x menos 2. Esse valor, menos 4, perdão. Esse valor aqui, ou seja, ele já tira direto a segunda derivada. Se você botar também duas linhas, ele vai tirar a mesma derivada. Bem, então vamos trabalhar agora a integral, tá? A integral na sua forma definida. Para achar a integral definida, basta dar um comando integral e você coloca o valor inicial e o valor final. Então a integral de f com o valor inicial, vamos de 1 até 2, vai ser, dá o Enter, essa área aqui. O GeoGebra já te dá a perspectiva da área dessa integral. Então ele mostra que a área dessa integral de 1 até 2 é de 0,58. Ok? Então, é assim que nós calculamos a integral definida dessa área. Bem, mas para exemplificar bem essa parte, vamos ver um outro comando, que é o soma inferior. Tá? Que é a soma de Riemann. Então, pela soma de Riemann, você tem a soma de Riemann à esquerda, que é da função f. O valor inicial nós já vimos, vamos trabalhar com 1. O valor final, o 2. E esse aqui é o número de retângulos que eu quero que ele me dê para calcular a área. Vamos supor que nós colocamos aqui o 6. Então isso significa que esse 6 vai ser o número de retângulos, ou seja, n retângulos dentro daquela área. O que vocês vão ter é essa nova área aqui, que ele está te fornecendo, de 0,43, que nós vimos anteriormente que tinha dado 0,53. Ou seja, essa soma que você tem aqui, tá? O número de retângulos é uma soma inferior. Ok? Aí o que vai acontecer? Se eu fazer a soma de Riemann ainda nessa perspectiva da função f do valor 1 ao valor 2,
e aumentar esse número de retângulos para, vamos duplicar, 12, então ele já vai te dar o que? Uma área mais precisa, que é agora esse valor de 0,5 aqui de B. Então você tem aí no comando, tá? Deixa eu tirar aqui o A, uma forma de você estar calculando a área, e cada vez mais que você diminuir, ou seja, diminuir mais próximo de zero a distância entre o intervalo de cada um retângulo e aumentar o número de retângulos, você evidentemente vai encontrar mais precisamente essa área. Então é isso que a soma de Riemann, na parte que é a soma inferior, ele vai estar localizando. Se você, por exemplo, botar 30, ele já vai se aproximar muito do valor verdadeiro da área que nós tínhamos calculado anteriormente, ok? Então é isso que nós verificamos com a soma de Riemann. Você também pode fazer essa soma de Riemann numa outra perspectiva. Você pode fazer a soma de Riemann considerando a parte superior, tá? Que é a soma de Riemann superior, ou seja, da função f do valor 1 a 2, vamos supor 6 retângulos, e aí você vai ter um valor, só que a área, né, o retângulo, se sobrepondo à função, não ficando abaixo dela. E evidentemente que você vai ter um resultado de área superior àquele que você tem quando é a soma inferior. Então você também pode, pela soma de Riemann superior e inferior de uma função f no valor inicial 1 a 2, trabalhar também isso na perspectiva de quantos retângulos possíveis até se aproximar de um valor mais exato da área que você está estudando, que nós já verificamos pelo comando da integral C, da integral definida, conforme o valor inicial e final, o valor de 0,58. Para vocês fazerem isso como animação, o que nós fazemos? Vamos trabalhar na seguinte perspectiva. Considere aqui um seletor, tá? Coloque um seletor aqui, vamos chamar ele de N, e vamos de um valor de 0 até 100, com incremento 1. Tá? E vamos trabalhar então a soma de Riemann inferior, considerando a função f, valor 1, valor 2 e n o número de retângulos. Deu Enter, e aí você vai ter o que? Você vai ter a soma de Riemann, tá? Fazendo uma animação se aproximando o mais próximo possível do 0,58, que é o que? O valor associado a essa área aqui que você está vendo. Então, a soma de Riemann, tá? Ela, cada vez que você diminui o retângulo, fica evidentemente mais próximo de 0,58, que é a área total. Cada vez que você diminui o número de retângulos, você vê ela ocupando cada vez menos a área, faltando preencher esses espaços aqui. Bem, então era isso que nós tínhamos para ver da base da integral definida. Eu espero que isso tenha ajudado vocês.